Boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Vou fixar aqui a mensagem para vocês enviarem as perguntas de vocês. Vamos começar aí mais um episódio do PsiqueCast. Deixa eu... Vamos esperar aí a Ju. Boa noite, gente. Olá, Karen. Vamos mandar... vamos esperar só mais um pouquinho a Ju entrar. Deixa eu até ver se ela já deve estar entrando, gente. Hoje vamos aí com o terceiro episódio do PsiqueCast. Obrigada, amiga. Eu tô muito feliz com esse tema, com o nosso terceiro episódio, com a nossa convidada. Deixa eu... Vamos ver aqui. Vou chamar a Ju aqui pra live. Vamos ver. Eu acho que eu tenho que convidar ela aqui. Vamos esperar a Ju. Gente, esse tema é tão incrível e tão necessário. Eu tava ansiosa para trazer esse tema e trazer a Ju para falar sobre isso. Ai, a Ju entrou, deixa eu adicionar ela aqui. Ai, sim. Então, acho que foi. Tô tentando aceitar aqui. Ai. Olá, Ju! Boa noite, como que você está? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu preciso colocar o Assim, fone. Tá tudo bem? pra mim tá ótimo, pra você está tudo bem, gente? Eu acho que tá bom, Ju. Você também tá me escutando bem? Tô te escutando, eu só não tô te vendo. Não tá me vendo? É, Tá estranho. Cê- A tela pra você não tá dividida? tá dividida, mas a sua parte tá preta. Nossa, deixa eu, deixa eu ver se algo aqui no meu vídeo. Se eu voltar. Voltou? Não. Será que é alguma coisa meu aqui? Deixa eu ver. Vocês estão me vendo, gente? Eu acho que deve ser algo aí, Ju, que eles estão me É, vendo. pois é, Tudo bem? eu não sei. Tudo bem Vamos a lá. gente continuar, Ju? Aí qualquer coisa você me fala. Será que eu entro de novo? Não. Tenta entrar de novo. Às vezes sai e entra, às vezes minha imagem volta pra você. Gente. Esperar a Ju voltar. Aí, vou sentar aqui.
Aí, É, Ju, tá me vendo? não te vejo, mas vamos lá. Vou só te ouvir. Tá bom, então, Ju, vamos ver que vai que ao longo aí volta, né? Então, eu vou apresentar o episódio, né, Gil? Eu tô muito feliz, muito grata com a sua presença. Esse tema eu acho que é muito importante, assim, para a saúde mental, para a vida, né? E escutar a Ju, gente, a Ju é minha supervisora. Eu amo aprender com ela sobre esse tema. Todas as vezes que eu escuto a Ju falando de emoção, é sempre um grande aprendizado. E trazer esse tema para vocês no nosso terceiro episódio do podcast é muito especial. Ainda mais com a Ju. Ju, eu vou te apresentar seu currículo. E depois eu queria que você se apresentasse para além da psicóloga, ok? Combinado. A Ju Juliana Mendes Alves, ela é psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga, especialista em neurociências pela UFMG e atendimento sistêmico pela PUC Minas. Ela fez formação em terapia cognitivo-comportamental e reabilitação cognitiva. Ela é mestre em psicologia pela UFMG, colaboradora do LAVES UFMG e membro da diretoria da ESB. Diretora clínica do Espaço Integrar. Um currículo enorme, né, Ju? Maravilhoso. Ixi, Ju, você travou, você tá me escutando? Ixi, a Ju travou pra vocês? Ou fui eu? Deixa eu ver. Acho que a Ju caiu. Aí, voltou. Voltei. Voltamos, Ju. Voltei. Eu tava lendo seu currículo, um currículo incrível, né? Uma profissional, assim, super referência. Agora você tá me vendo, Ju? Ou ainda não? Aí não tô te vendo, não, só tô te ouvindo, mas vamos lá. Vamos lá, então. E aí, Ju, queria agora que você se apresentasse, né? Quem é a Ju para além da psicóloga? Ah, eu sou Juliana, super extrovertida, que adoro sair com meus amigos, adoro viajar, né? E adoro ler, participar de clube de livros e sou filha da Luzia, do Jaider, irmã do Leandro, da Lara, do Matheus, né? Tenho uma sobrinha maravilhosa, que é a Astrid, os avós maravilhosos, enfim. Sou essa pessoa que gosta de gente. E uma pessoa assim de uma energia incrível também, né, Ju? Também. Eita, travou de novo, eu acho. Então, vamos ver. Vocês estão. Travou de novo? Deixa eu ver aqui. Travou. Vamos ver. Será que Voltei, Mari, agora eu tô te voltar? vendo. Aê, Ju! Agora sim! Voltei agora. Vamos dar, agora eu acho que vai dar certo. Agora vai! É mais que bom agora, que melhorou, que aí você tá me vendo também. Isso. Ju, eu queria assim, começar a introduzir o nosso tema, né? Eu acho assim que é um tema muito amplo, né? E talvez eu trouxe perguntas assim mais abertas também. A gente não vai conseguir abordar todo o tema hoje, né? Uhum. Mas, assim, eu acho que a primeira pergunta, assim, né, é o que é regulação emocional, que é esse tema que a gente trouxe hoje, e como que, e por que que isso é importante no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, Mário,
ver com a Ju. Só um minuto, pessoal. Gravamos de novo. Voltou, Ju? Eu não sei o que está acontecendo. Minha internet está aqui como boa e eu tô Travou? caindo toda hora. Não sei o que que é. Pois é, estranho, Ju. Agora eu Deixa já eu... não te vejo de novo, mas tudo bem. Mas vamos Tá. lá, vamos tentar seguir aqui. Quando você, quando você me pergunta o que é regulação emocional, né, assim, é um tanto de coisa, mas basicamente a gente pensar nessa gestão, né, das emoções que a gente sente, né, essa questão da identificar, né, assim, nomear a emoção, quantificar, nomear, classificar e dar conta de comunicar, né, o que, que a gente está sentindo e gerir essa emoção no sentido da relação consigo mesmo e na relação com o outro, né? Então eu costumo dizer que a regulação emocional tem a ver com gestão daquilo que eu estou sentindo, de comunicar as minhas necessidades, de comunicar a função, porque toda emoção tem uma função, de comunicar a função dessa emoção, de quais são minhas necessidades, né? Então, eu costumo resumir, assim, gerir o que a gente sente, né? Comunicar o que a gente sente, dizer das nossas necessidades, né? Regular isso internamente, mas também regular isso na forma como a gente expressa para o outro, né? Então, tanto interpessoal quanto de forma nas relações interpessoais, mas também na relação consigo mesmo. Então, eu gosto de resumir isso, é a gestão do que eu sinto, né? Entendendo o quanto eu sinto, qual a função disso que eu sinto, comunicar isso que eu sinto, né? É quando a gente tem essa capacidade, né, de lidar com todas as intensidades também das nossas emoções, né, Ju? Exatamente, né? Porque elas vão vir de diversos tamanhos, né? A gente fala que a gente compara as emoções com as ondas, né? Então elas podem vir como marolas, né? Mas podem vir também como tsunamis, né? Então, como administrar isso, né? A gente precisa de recursos diversos, né? Desde uma distração até mudar o foco atencional, né? Que tem a ver com distração, mas uma respiração, né? Ou até mesmo sair de cena, de alguma forma a gente pode gerir, né, essa emoção, porque uma vez sentida, não tem como deixar de sentir as emoções, né? Só que eu posso lidar com elas, comunicando a minha necessidade e também me autorregulando e pedindo ajuda também das pessoas que estão ao meu redor para que eu possa me regular também, né? Então é isso. Isso que você trouxe é muito legal, né, Ju? Uma vez que elas surgem, a gente não tem como não sentir mais, né? Tem como a gente manejar, a gente lidar melhor com quando ela surge, né? Exatamente. É muito visceral, né? Faz parte muito do nosso biológico, as emoções fazem parte daquilo que é muito visceral, muito biológico, né? Porque ela tem função de sobrevivência, né? Ela tem função de comunicar nossas necessidades, né? Então, uma vez sentida, o que eu vou fazer é nomear, classificar, comunicar, né? Gerir isso, né? E aproveitar da função dessa emoção, se é sobrevivência, se é colocar limite, se é reflexão. Então a proposta é essa, né? Aproveitar o significado que ela traz, né, Ju? Isso, o que que ela está me dizendo? Ela veio agora, neste momento, para quê? Né? Para me proteger, né? Eu preciso buscar algo seguro, ou para que eu possa refletir, pensar sobre o que está acontecendo comigo, né? Ou até mesmo para me posicionar, né? Não preciso agredir, mas me posicionar de uma forma assertiva. Então, por isso que eu digo que é gerir e comunicar, né? Tanto o que eu sinto, eu comigo mesmo, quanto com o outro. E nessa questão, né, Ju, que você traz, assim, do que é essa regulação emocional, né? A gente tem muitas crenças, às vezes, que não nos ajudam sobre o que são as emoções, o que é essa regulação emocional. E aí eu queria trazer, assim, queria te perguntar quais são os mitos, né, que a gente tem com relação às nossas emoções que mais aparecem, que são mais frequentes, assim.
Então, Mari, é um problema, né? Porque assim, a gente está cuidando disso, olhando para as emoções de um tempo para cá, né? E muitas vezes sentir emoções era considerado assim coisa de gente desregulado, né? Então, assim, o fato de sentir tristeza, de sentir raiva, raiva era assim considerado gente ruim é que sente raiva, gente ingrato é que fica triste. Essa questão de sentir medo é porque eu sou fraco, né? Então tem alguns mitos assim de que sentir emoção já é algo desregulado. Assim, se você sentiu emoção, você é uma pessoa Já tá desregulada, né? Assim, errado, né? Se você já até sentiu, tá errado. de sentir emoção, né? E aí, para cada emoção foi criando-se um mito, né? Então, assim, ingrato para tristeza, ruim para raiva, fraco para o medo, né? Assim, então, dá piti porque tem nojo, né? Assim, enfim, maluco porque fica alegre, né? Assim, então, umas coisas assim que a gente como se a gente tivesse que ser só razão, né? E não existe essa possibilidade, né? Nós somos razão e emoção, somos o que pensamos, o que sentimos e tantas outras coisas que nós somos, né? Então, infelizmente, né, assim, engole o choro, você tá triste porque você tem o que comer, o que vestir, o que beber, né? E o que que isso tem a ver, né, com ficar triste, já que a tristeza tem essa capacidade de nos ajudar na reflexão, o medo de nos proteger do perigo, a raiva para nos posicionar de uma forma assertiva e dizer, olha, não estou gostando disso, né? Então, o primeiro mito é que nós não podemos sentir as emoções, né? E o segundo mito é dizer que cada emoção representa um lado ruim da gente, né? Quando, na verdade, não tem nada a ver com isso. Somos humanos, né? As emoções garantem a nossa sobrevivência, a nossa comunicação das nossas necessidades, e senti-las é extremamente importante para uma série de coisas na nossa experiência, né, consigo mesmo e com o outro. Assim. E isso que você traz, Ju, é muito importante, porque vai até de encontro com aquilo, assim, né? De se sentir errado, então a gente teria que controlar todas as emoções, o que também não é realista, né? Então, esse termo controlar também, usado às vezes para regular as emoções, né? Ele também parte de um lugar irrealista, né? Eu não gosto muito dessa palavra, né, do controle, né? Bem, controle não é bom para usar em nenhuma situação. A gente vai usar a regulação, nessa autorregulação, né? A questão do controle, por exemplo, você controlar a vida, a gente pode planejar, a gente pode organizar, mas a gente não controla nada, né? Então, as emoções, a proposta é que a gente aprenda a se autorregular, né? A monitorar, expressar, gerir, mas regular, né? Uma vez sentido, eu vou repetir isso quantas vezes for preciso. Uma vez sentido, eu não tenho como parar a experiência emocional. Eu tenho como autorregular, eu tenho como buscar estratégias de regulação e usar dessa função da emoção, né, para comunicar as minhas necessidades e fazer o que precisa ser feito, porque a emoção vem para algo, né? Ela não vem do nada, né? Assim, ela vem para cumprir um papel, né? E muitas vezes de sobrevivência, de comunicação, né? De algo que eu preciso, né? E que eu necessito, e isso é extremamente importante, né? A gente vem fazendo as pazes com as emoções recentemente, né, Ju? Tanto na pesquisa quanto em tudo, né? E aí a gente fala a importância dessa alfabetização emocional, né? Das crianças, né? Dos adolescentes, adultos e até mesmo os idosos, assim, né? Tem gente que passou uma vida achando que era um erro, né? Porque sentia tristeza, né? Porque era ingrato, porque era um fraco por sentir medo, né? E isso é muito sério, porque você não é o que você sente, mas você sente, né? E é da condição humana essa experiência do sentir, né? Então a pessoa, quantas vezes a gente atende adultos diz assim, nossa, eu não sabia que eu podia sentir, né? E eu não sabia que sentir tinha tantos significados, que sentir tinha a ver com tanta coisa sobre mim, sobre o outro, sobre as relações, né? Meu autoconhecimento, enfim, então é isso, né? As pessoas acham que às vezes sentir é vestir a emoção, né, Ju? É ser a emoção, que nem você disse aí. Mas a gente, a capacidade de sentir, isso foi muito legal que você disse. Outra questão também que eu acho que vem nisso assim, né? Eu só posso sentir o que é agradável, só é favorável sentir o que é agradável, né? Como se a gente pudesse ser feliz o tempo todo também, né? E todas Uhum. as emoções agradáveis ou não são passageiras.
E sim, né? Se a alegria é uma emoção agradável de sentir, mas não significa que ela é uma emoção boa, né? Se eu começo a sentir alegria demais, daqui a pouco eu fico inadequado, né? Eu começo a rir do que não tem graça, eu perco a noção do julgamento, né? Assim, do senso, né? De que eu estou sendo inadequado, né? Então, vira uma euforia também, algo que fica desconectado ali com a realidade, né? Então, a proposta é que a gente sinta todas as emoções, né, cumprindo a sua função, comunicando algo, e nem demais, eu costumo dizer, nem de mais e nem de menos, né? A proposta é eu sentir, né, autorregular, comunicar, gerir isso que eu sinto, e não me criticar porque eu sinto, porque tem gente que se critica por sentir emoção, né? E é isso, eu não sou a emoção, né? Eu sinto a emoção, né? Então, a gente atende crianças e diz, eu só sou a raiva. Não, você é a capacidade de sentir raiva, né? Você sente raiva, você sente alegria, você sente tristeza. Ninguém é uma emoção, né? Nós somos tantas coisas, né? Um ser humano é uma pessoa, é muito complexo, é muita coisa, né? A emoção é uma parte, né, do que somos, né? Do que sentimos, né? Mas não é tudo sobre a gente, né? Falando dessa capacidade de sentir, né, Ju? O porquê é tão importante, né, a gente reconhecer, entender o que a gente está sentindo. Então, né, assim, a emoção, ela tem uma função, ela cumpre um papel, né? O medo, o nojo, sobrevivência, a raiva, uma certa proteção para que eu não seja invadido, a tristeza, a nossa capacidade de reflexão e comunicar as nossas necessidades, né? Então, assim, é muito importante eu sentir, porque eu preciso garantir a minha sobrevivência, né? Eu preciso garantir que as minhas necessidades sejam atendidas, né? Eu preciso garantir que as minhas interações, né, promovam saúde, né, qualidade, né, de vida, né? Então, eu preciso sentir emoções justamente para que eu comunique isso, para que eu viva isso, para que eu, assim, emoção é vida, né? Assim, emoção eu não consigo nem imaginar, né? Assim, claro que ela causa desconforto, a depender da dose, né? A depender né, da situação que eu estou vivendo, a função que ela veio cumprir, né? Eu costumo dizer que a tristeza às vezes dá um aperto na garganta, né? Assim, o medo realmente vulnerabiliza o corpo, assim, mas talvez seja importante mesmo que meu corpo uma hora se sinta vulnerável para que eu não me coloque em situação de risco, né? De fato, que eu dê uma paradinha e pense um pouco sobre a vida, né, que é a função da tristeza. Então, assim, é extremamente importante, elas garantem a nossa sobrevivência, elas garantem a nossa comunicação das nossas necessidades. Então, eu não consigo imaginar, né, assim, uma vida sem sentir emoções, assim, isso é impossível, né? Ela que garante a nossa comunicação, a garantia das nossas necessidades e principalmente da nossa sobrevivência, né? Então, não dá para não senti-las, né? Não dá para não experienciá-las e vivenciá-las, né? Eu gosto muito, eu estava lendo um livro esses dias, eu gostei muito da frase, que sentir a emoção é o mesmo que respirar, é o que nos torna mais humano, vivo, né? E isso parte muito disso, todos nós sentimos emoções, né? Não tem como não sentir. Estar vivo é sentir as emoções, né? E justamente ela que nos garante, são elas que nos garantem essa vivência, essa experiência da vida, né? Nesse sentido. E reconhecer, né? Identificar elas permite com que a gente entenda essa função, né? O que ela está nos comunicando ali. Né? Exatamente. Né? Que... Qual é a necessidade daquele momento, né? Sim. O que ela comunica, qual o significado que a gente está dando para aquela situação. Né? Sim. O problema não é sentir emoção, né? De fato, é a dose dessa emoção, né? Porque ela vem naturalmente, né, para cumprir uma função. Então não tem nada de errado em sentir uma emoção, né? E muitas vezes também a gente troca as emoções, né? Assim, no sentido, é uma situação que demandaria reflexão, tristeza, né? E aí daqui a pouco chama raiva, né? Porque a melhor defesa é o ataque, mas não tem ninguém te atacando, não tem ninguém te ultrapassando. Mas como você aprendeu que ficar triste é coisa de ingrato, é fraqueza, né? Assim, você acaba chamando uma emoção que não vai te ajudar, né?
Então, comunicar sobre o que você está sentindo também é uma forma da gente ajustar, né? Peraí um pouquinho, Avaliar. é o momento de reflexão, né? Ou é o momento de você se posicionar e botar limites, né? Então, isso é extremamente importante, né? Avaliar, né, esse monitoramento também, né, da gente mesmo. Sim, porque se eu estou querendo comunicar, né, que eu estou precisando de algo, né, que eu estou num momento mais reflexivo, que algo aconteceu e não foi bom para mim, e daqui a pouco eu chamo a raiva para botar limite, assim, como que alguém aproxima, porque a tristeza tem essa função, assim, de cuidar também, deixa eu ver o que você está precisando para eu cuidar. Aí, de repente, eu boto um limite para o outro não se aproximar. Como é que fica isso, né? Então, nomear, discriminar, separar, assim, né? O que eu preciso nesse momento, né? E aí eu vou expressar essa emoção de uma forma mais assertiva e essa comunicação fica mais clara, né? Então, isso é extremamente importante. E aí, quando talvez a gente não tenha esse reconhecimento, a gente não consiga identificar isso de maneira tão clara assim, né, Ju? A gente talvez traga aí para desregulação emocional, né? E É. aí, quais seriam os sinais, assim, né, de que a gente está tendo dificuldade de nos regular emocionalmente de uma forma saudável? A nossa comunicação fica complicada, né? Você começa, as pessoas falam assim, eu não estou entendendo o fulano, né? Assim, não estou entendendo, né? Assim, a gente fica, assim, incompreensível, tá? Assim, a emoção, ela tem essa função da gente comunicar. Eu estou repetindo isso para vocês entenderem. Assim. Então, se eu começo a desregular, né? Assim, eu não comunico de forma que as pessoas me entendam, né? E daqui a pouco, se eu troco essas emoções, essa comunicação, né? Então, assim, o prejuízo é que eu não me comunico, eu não falo das minhas necessidades, né? Daqui a pouco eu não sou compreendido mesmo, né? Então, não regular as emoções me causa um caos muito interno e um caos interpessoal muito grande, né? Porque eu não sei o que eu estou sentindo, ou não aceito o que eu estou sentindo, quero suprimir o que eu estou sentindo, né? Me julgo, né? Me acho menor ou pior, né? Isso gera um caos interno e isso automaticamente vai gerar um caos externo. Então, as relações ficam prejudicadas, né? A relação comigo mesmo, com o outro, a minha performance de execução de tarefas, né? Eu costumo dizer assim, uma criança que está com medo do professor, ele não vai aprender aquele conteúdo, porque ele está ali tentando entender, comunicar, garantir a sobrevivência. Então, eu costumo dizer assim, bem, a falta de regulação emocional, ela gera um grande caos, né? Interno, externo e na performance da pessoa, né? Assim, é uma coisa muito essencial, regulação emocional é algo muito essencial para a vida ter fluir, né? Assim, se eu não consigo gerir as minhas emoções, eu possivelmente fico com a vida bem complicada, assim, porque eu não vou conseguir relacionar comigo mesmo, com o outro, não vou comunicar minhas necessidades, não vou performar, não vou conseguir estudar, não vou conseguir ler, não vou conseguir fazer coisas básicas, assim, vou ficar toda truncada, tudo difícil, tudo fica difícil, assim, essa é a grande questão, né? Fica tudo muito difícil. Se eu não consigo reconhecer, né, comunicar o que a gente realmente precisa, talvez as nossas decisões também, né, na vida não vão de acordo com as nossas necessidades, né? Eu costumo dizer assim, por exemplo, assim, se eu estou sentindo muita raiva, né, e não paro para entender assim, o que alguém me invadiu, o que me invadiu, e daqui a pouco eu enveneno meu cérebro de tanta raiva, eu não tenho capacidade de escolha, de tomada de decisão, né? Entende? Eu estou sempre reagindo de forma agressiva, né, e as pessoas se afastam, e daqui a pouco, bem, o que eu faço, né? Assim, nós somos seres sociáveis e eu preciso estar em contato com as pessoas e eu não consigo, né? Assim, então, eu não vejo nenhuma condição de uma pessoa viver bem, né? Se ela não regula as próprias emoções. E regular não é suprimir, não sentir, ignorar, né? Pelo contrário, né? É sentir, é nomear, é classificar, né? É buscar uma forma de aproveitar, se essa emoção está vindo, ela serve para quê? Ela quer me dizer o quê, né? Então, é isso. Eu não sei
como seria isso. Tudo bem, uma vez desregular uma emoção ou outra, porque assim, às vezes você está passando por uma tragédia, uma perda, né? Assim, também a gente não criar essa expectativa que vamos ser sempre regulados emocionalmente. Às vezes vai para uma situação inesperada e a emoção vai subir um pouquinho, né? Vai descer um pouquinho, né? Não é disso que eu estou dizendo da vida sendo vida, assim, mas quando eu não tenho minimamente uma gestão das minhas emoções, a minha vida fica difícil demais, né? Inviável, né? As emoções são um pilar muito. Um grande pilar, né? Na vida. Fica inviável, né? Ou eu paraliso, né? Ou eu começo a fazer movimentos sem rumo, né? Então, essa é a questão. Tem uma frase que eu até anotei, eu queria ler, assim, que eu acho que vai muito de acordo com isso que a gente está conversando, que é: a doença emocional é evitar a realidade a qualquer custo. E a saúde emocional é enfrentar a realidade a qualquer custo. Então, quando a gente fala assim dessa supressão, né, de evitar, de talvez não conseguir comunicar isso, né? Quando a gente fala de regulação emocional, a gente fala de saúde emocional, né? De saúde. Sim, exatamente. É porque às vezes fala regulação emocional, o pessoal entende se não sentir. Não é isso. Regulação emocional é sentir na dose que vai nos ajudar na relação consigo mesmo, com o outro, na comunicação das nossas necessidades, dos nossos enfrentamentos, né? Assim, e é isso, né? E que nem você falou, tá ligado a tudo, né? Ele tá ligado a todas as áreas da nossa vida, as nossas relações, as nossas tomadas de direção, né? De decisão, né? Os direcionamentos da nossa vida, tá tudo muito ligado. Exatamente, exatamente. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, né? Mas fica mais difícil quando eu não regulo, né? Isso que é uma coisa interessante, né? Assim, não é fácil regular as emoções, mas se vê uma vida também com as emoções desreguladas também é muito difícil, né? Então a gente vai escolher assim o que é mais produtivo, né? Assim, e de novo, eu tenho muito medo das pessoas entenderem regulação emocional como não sentir as emoções, né? Tenho muito medo disso. Então é senti-las, né? Na dose viável, na dose que precisa, né? E cumprindo a função de cada emoção, né? Cada emoção tem uma função e é preciso dessa emoção para cumprir essa função na vida. Assim, é nesse sentido. E assim, Ju, se a gente fosse assim, aprofundar mais nisso, né? O que seria essa diferença, né? Da gente reprimir as nossas emoções, né? E da gente regular as nossas emoções. Reprimir, o nome já diz, né? Assim, segurar, eu costumo dizer, eu uso muito essa metáfora, assim, reprimir uma emoção é você tentar segurar um vulcão em erupção com a mão. Né? Tenta lá, vai lá você com a sua mãozinha segurar um vulcão, né? E para ver o que dá, né? Assim, então é tão visceral, é tão necessário para a vida humana a experiência emocional. E quando eu fico reprimindo, eu costumo dizer que a emoção vai cobrar, ela vai cobrar o custo disso, né? Assim. E depois vem isso, assim, eu jogo, eu costumo joga para baixo, né? Daqui a pouco ela vai cobrar e vai lá nas alturas, né? Ou então vai te incapacitar em alguma área da sua vida, né? Então, por isso, assim, bora sentir, né? Bora nomear, bora quantificar, entender essa função, comunicar essa necessidade, porque ao contrário disso, você vai pagar um preço muito alto, porque ela cobra a conta, né? Eu lembro de atender uma menina que dizia assim, mas eu não quero ficar triste, eu não gosto de ficar triste, assim. Eu digo, isso não é uma escolha, né? Eu vou evitar ao máximo, assim, e ela vai cobrar o preço. Às vezes cobra o preço vindo numa depressão, claro que não é só a tristeza em excesso, que é um quadro depressivo, né? Vai cobrar assim, uma explosão de raiva, né? Vai cobrar em algo que uma hora aquilo que você segura, que você aperta, né? Vai sair entre os dedos, né? A grande questão é essa. E outra questão, né, Ju, que eu acho assim, também que desregulação emocional, além dessa questão da gente reprimir, né, nossas emoções, também tem as emoções sentirem em excesso ou sentirem falta também.
tudo é desregulação emocional, né? Ou para mais ou para menos, né? É. E aí é isso, assim, não é controlar o que você sente, né? Mas regular, né? E muitas vezes sair de cena a ideia é assim, às vezes sair de cena, né, é uma regulação. E eu fico vendo, às vezes, os pais, né, volta aqui que eu quero falar com você, né? E o menino está tentando, né, regular a emoção, tá indo de cena, indo para um lugar onde ele consegue ficar mais calmo, mas volta aqui que eu quero falar com você, né? Assim, vê. E alguém está dizendo assim, eu não dou conta de falar agora, né? Essa pessoa que está sinalizando, eu não dou conta de falar agora, ela tá tentando se regular. E a gente quer, não, volta aqui que agora você vai ouvir, né? Assim, quem que está desregulado, né? Quem está dizendo, me dá um tempo, né? Porque eu preciso ir ali, né? Assim, enfim, então, não é nem. Eu falo de desregulação assim, quando é para mais ou quando é para menos, né? E pedir um tempo, né? Não é covardia, pelo contrário, pedir um tempo é uma estratégia, né? Para o cérebro se reorganizar, porque quando as emoções vêm em excesso, elas envenenam o cérebro, né? E a gente perde a nossa capacidade de falar coisas que são mais produtivas. A gente ofende, a gente magoa, né? E a gente causa mais problemas do que resolve problemas, né? Então, emoções têm tudo a ver, né? A desregulação emocional tem tudo a ver com resolver problema causando novos problemas, né? Essa ideia é assim, vamos resolver problema ou vamos causar novos problemas? A gente quer resolver problema, né? E se eu estou desregulado e vou tentar resolver um problema, a chance de eu causar novos problemas é enorme. E talvez isso vá no cerne das emoções, né? O que ela está comunicando? Para eu me aproximar ou para eu me afastar aqui? E essa distância, às vezes, é uma forma da gente se regular, né? É uma forma da gente escutar o que aquela emoção está nos trazendo. Exatamente. Tem hora que não dá para conversar, porque não é viável, né? Assim, mas o diálogo é sempre importante. Bem, se eu tiver também regulado emocionalmente, né? Porque a regulação emocional me ajuda até a manter um diálogo, né? Assim, bem, então é isso, assim, gente. Regulação emocional serve para a gente conseguir conversar com as pessoas. Se eu não estou regulado, né? Ou suprimindo, ou jogando para cima, né? De alguma forma eu não vou conseguir dialogar com as pessoas. Não consigo, né? Que nem você trouxe, assim, né? A desregulação emocional nos descontextualiza. Às vezes a gente está alegre demais e aquilo ali nos tira do contexto, né? A gente fica inadequado, né? Sim, sim. Então, independentemente se for agradável ou não de sentir as emoções, né? Exatamente. A gente costuma dizer assim, tá muito eufórico, muito feliz, daqui a pouco a gente fala, eu pago a conta para todo mundo, né? Quando vai ver, não tem nem crédito, não tem nem dinheiro no banco, né? Quantas vezes a gente já não meteu os pés pelas mãos, né? Numa alegria, numa euforia, né? Ali no calor, né? Da coisa gostosa, tá bom, aí você mete os pés pelas mãos, né? Então é um mito dizer assim, não, mas alegria pode sentir demais, cuidado, né? Porque assim, quantas vezes a gente não fez promessas na alegria e depois a empolgação ali, e depois a gente não tem como cumprir, né? Assim, porque a gente está desproporcional, né? Na nossa capacidade de bom senso, inclusive, né? Você trouxe aí essa questão do impulso, Ju, até já fazer o link assim com a próxima questão, que é justamente isso, né? Como que a gente diferencia o agir por impulso do expressar as nossas emoções. E como que entender isso é importante. Pois é, expressar a emoção é algo ok, né? Se expressar a emoção, né? Se dizer assim, olha, eu tô com raiva, eu preciso de um tempo, né? Ou então eu tô triste, eu preciso ali pensar um pouco, né? Assim, agora eu não dou conta de tomar essa decisão, né? Eu preciso de um tempo, né? Agora a coisa do impulso é isso, né? Que eu tava falando da alegria, assim, né? Eu tô ali na onda, né? Assim, o Agir cérebro com a... envenenado. Hã? Você está agindo com a emoção. Então, assim, eu tô agindo pelo excesso dessa emoção, né? Assim, então a ideia é um pouco, por isso que eu falo assim, a importância da gente começar a entender as emoções no corpo, né? Assim, eu tenho uma característica, quando eu tô com raiva, eu começo a travar a mandíbula. Assim, se eu travei a mandíbula, assim, é hora de eu pedir para ir no banheiro, né? Assim, porque assim, daí para frente não vai vir nada que preste, né? Assim,
Então, você precisa identificar, né, como que essas emoções aparecem no seu corpo, né? Assim, o coração acelerado, né? A mão esquenta, né? O pé começa a suar, não sei, enfim, cada um vai identificar aquela emoção que tem mais desregulação, que ativa com mais, né, daqui para ali, né? E vai começando a identificar isso, né? Assim, para que você possa tomar uma providência antes que a coisa cresça, né? Assim, então, isso é autoconhecimento, né? Então, a regulação emocional também tem a ver com autoconhecimento, né? Então, mais uma importância da regulação emocional, né? Então, é isso, né? O impulso é isso, eu ceder, meu corpo esquentou, meu corpo esfriou, eu vou, né? Não, peraí um pouquinho, meu corpo esfriou, meu corpo esquentou, o que que isso, né? Que emoção que tá aqui comigo, né? Assim, então, quando eu falo da minha mandíbula, é isso, assim, né? Assim, apertou, assim, é hora de pedir para sair, né? Assim, vai ao banheiro. Ninguém questiona, você vai ao banheiro? Eu vou ao banheiro, né? Ninguém questiona que a gente vai ao banheiro, né? Agora que você vai ao banheiro, é agora que eu vou ao banheiro, né? Enfim, então, assim, a ideia é que a gente conheça esse corpo também, esse corpo que sente, né? Então, muitas vezes o paciente não sabe dizer o que está sentindo, um pouco o que está pensando, mas se você falar, me conta o que está aí no corpo, né? Se o coração acelerou, a garganta embargou, parece alguém puxando, apertando, né? Assim, ou então esquentou todo o corpo aqui agora, né? Então, assim, de tão biológico, de tão visceral que é, né? Então, é isso. E claro que se eu estou desregulada emocionalmente, assim, a tendência de eu agir, reagir, né? Ser reativo é muito grande, né? Porque, de novo, é quase uma sobrevivência mesmo, né? É muito isso o visceral que você traz, né, Ju? Outra questão, assim, né, Ju? Por exemplo, essa questão do impulso, né? No sentido também por exemplo, se eu reconheço as minhas emoções no corpo, né, eu posso identificar qual que é ali a emoção, né? Se eu estou sentindo raiva, se eu estou sentindo tristeza ou medo. E aí, de acordo com a emoção que eu estou sentindo também, né, e esse autoconhecimento do corpo, a gente pode agir de uma forma melhor. Sim, sim. Né? Então, assim, mas é isso, né? Cada um também vai se conhecendo, identificando, né? Assim, tem toda, por exemplo, assim, ansiedade é uma emoção, mas também tem carregado de significado, né? E tem é um construto até muito maior, né? Que vem aí junto, às vezes acompanhado do medo, né? Assim, mas essa ideia da gente poder se conhecer, né? Assim, quando eu fico triste, o que que acontece no meu corpo, né? Qual que é a tendência do meu comportamento, né? Quando eu sinto raiva, o que que meu corpo faz, né? E qual que é a tendência do meu comportamento, né? Então, assim, a emoção nos ajuda nesse conhecimento, nesse autoconhecimento, né? Então, é isso, né? A Verônica está aqui perguntando, né? Como é que faz quando alguém, né, desencadeia uma emoção? É começar a comunicar isso para ela, né? Assim, ó, fulano, o negócio é o seguinte, você ativa a raiva, eu me sinto invadida, é isso que você está fazendo, né? Não é deixar assim, a emoção chegar lá nas alturas para depois conversar sobre isso, né? Então, a gente precisa entender também que regulação emocional tem aspecto de prevenção, né? Assim, eu já sei que as emoções existem, eu vou senti-las, elas cumprem um papel importante na nossa vida. Eu posso trabalhar preventivamente também, né? Então, eu já sei quais são as minhas áreas de vulnerabilidade, né? Quando alguém fala algo comigo que me remete a uma questão que eu penso sobre mim, para mim não está claro, não está bom ainda. Então, assim, eu preciso comunicar ao outro. Olha, toda vez que você fala isso, eu me sinto invadido, eu me sinto ultrapassada. E aí me ativa a raiva. Como é que a gente vai fazer? Qual que é o combinado, assim, que a gente vai fazer, né? Então, trabalhar preventivamente é isso, esperar a emoção também desorganizar, chegar lá nas alturas, né? Para que eu possa dizer que eu estou sendo invadida, né? Se eu já sei que a função da raiva é essa, né? A raiva tem essa função de garantir que a gente não seja invadido, que a gente não seja ultrapassado. E se tem alguém, né, que está ativando isso, é porque algo está me ultrapassando. E aí eu preciso comunicar, né? Para que eu não me sinta invadida e aí reaja, né? Não seja reativo também, né? Então,
Então, é isso. Compreender a função das emoções é extremamente importante para lidar com as emoções, né? Que a gente está falando da raiva, do medo, da tristeza, né? É importante. Então, a raiva tem esse papel, né? Da gente não ser invadido, não ser ultrapassado, botar um limite na pessoa. Até aqui você vem, né? Daqui para cá, não mais, né? Aqui já é o meu espaço, né? Então, não dá mais, né? Para ver. Eu adorei essa estratégia que você falou que você usa, Judy, no banheiro, que é um distanciamento real ali, né? É uma estratégia ali preventiva, que é socialmente, assim, aceitável, né? Porque, que nem você disse, quem vai te questionar, né? Ir no banheiro. E aí a gente vai criando essas estratégias, né? Mas parte muito do nosso conhecimento, de como a gente lida, de como a gente sente, né? De como a gente age quando essas emoções surgem na nossa vida. Sim. E a gente não está dizendo que é fácil, né, Mariana? Assim, quem está escutando a gente falar assim, ah, isso é fácil. Não, isso não é fácil, né? Isso não é nada fácil, né? Mas fica difícil também quando a gente não cuida disso, né? Então, assim, as duas coisas são difíceis, né? Eu costumo dizer isso, mas, não, mas regular as emoções é super difícil. É, e viver com elas desreguladas também torna a vida muito difícil. Não, a gente fala assim, né, Ju? Não é tão fácil, assim, é difícil mesmo. Tanto é que a maioria das nossas dificuldades, né, dos nossos problemas, até mesmo de diagnósticos, estão relacionados muito a uma desregulação emocional, né? Uhum. Se a gente pensar que é isso, porque se a vida fica tão difícil, né? Aí vira um estresse tão grande, você fica tão vulnerável, tão exposto, né? Se você sentir raiva demais, sai quebrando as coisas, ofende os outros, né? Assim, olha que estresse, assim, né? Daqui a pouco você tá deprimido, ou tem um transtorno explosivo intermitente, né? Assim, percebe? Assim, a vida fica muito difícil, né? Por isso que eu fico pensando isso, quando os pacientes falam assim, mas é difícil regular a emoção. Eu falei, tá fácil viver do jeito que você tá? Né? Assim, tá fácil, né? Tá dando, né? Para levar desse jeito, né? E aí, então, vamos fazer um difícil que o resultado vai tornar fácil, né? O resultado vai tornar as coisas mais fáceis, né? Assim, eu sempre fui muito raivosa, né? Assim, eu vim de uma família que a raiva era muito estimulada, porque era a força, né? Significa que você está vivo, que você dá conta da vida, né? A raiva tinha muito isso lá em casa, né? Já a tristeza, não acredito, né? Mole, né? Assim, que ingrato, né? Você tem o que comer, o que beber, o que dormir, né? Onde dormir, né? Vai ficar triste, né? Assim. Então, é claro que, né, as pessoas que me educaram tinham a melhor das intenções para me fazer forte, né? Me ficar forte. E quantas vezes eu usei da raiva, assim, quebrando o pau, achando que eu estava arrasando, né? Quando na verdade eu estava dificultando as relações comigo, né? Comigo, as pessoas comigo, né? E no final das contas, eu que gosto tanto de gente, me vi assim, né? Assim, ó, as pessoas se afastam, né? Como que é isso, né? Então, assim, eu tenho uma necessidade, eu preciso de uma coisa, faço outra, né? E comunico outra, né? Olha isso, né? Assim, então, é isso, eu lembro de um paciente também, assim, que o negócio dele era raiva, 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 né? Porque, mas no fundo ele dizia, mas é porque eu sinto medo. Eu falo assim, mas raiva é medo, assim, me conta como é que é isso, né? Então, assim, mas medo, o homem não sente medo, Juliana. Você nunca ouviu falar que o homem não pode sentir medo, né? E medo demonstra vulnerabilidade, fragilidade. Mas o que você está sentindo é medo, né? Você está vendo, você passou por alguns estresses e trauma, e o mundo está perigoso, as pessoas estão perigosas na sua concepção. Nós temos que cuidar do seu medo, né? De regular o seu medo, né? Então tem todas essas coisas aí que é muito, muito interessante, né? Da gente ver no consultório, ver no dia a dia, na vida das pessoas. Então ninguém está dizendo que é fácil, mas é difícil também viver desregulado, né? Ou suprimindo ou jogando a emoção para cima. E por isso que é tão importante essa alfabetização emocional, né, Ju? A gente quebrando esses mitos que a gente vai lidando aí ao longo da vida, né, sobre as emoções. Sim, né? Porque assim, ensina os meninos, né? Os crianças a ler, escrever e fazer conta, né? Mas não ensina que a gente sente, né? E aí, e quando sente, não pode sentir, igual o choro, né? Você está com medo disso? Não caiu, chora não aconteceu nada não, né? Assim, como assim nada não? Caiu, né? Assim,
assustou, né? Assim, sentiu medo, né? Assim, então, é estranho isso, né? A gente não ser alfabetizado nas emoções, e aí quando vem aquele vulcão, aquela força, né? Assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, né? Assim, então, eu digo, a gente diz muito disso, né? Assim, da importância da alfabetização emocional. Eu saber o que é a emoção, para que ela serve, né? Que ela vai vir em algumas situações mais ou menos, e como que eu ajusto isso, né? Assim, conversar sobre as emoções é extremamente importante, né? Eu falo assim, se a gente conseguir em processo de psicoterapia já fazer com que as crianças conversem com seus pais, que os alunos conversem com seus professores, né? Sobre as emoções, a gente já conseguiu um tantão de coisa, né? Porque se a comunicação emocional, ela é extremamente importante, né? Mas para comunicar, eu preciso ser alfabetizado primeiro, né? Para que eu possa comunicar isso, né? Assim, é uma linguagem também, né? Enfim, é isso. Comunicar é a principal função das emoções, né? E a gente tem que aprender, às vezes, a comunicar. Exatamente, exatamente. O que fazer quando a gente se sente sobrecarregado com emoções intensas, né? Quando a gente se sente dominado, assim, por emoções fortes, Ju? Então, a gente tem aí um grupo de pessoas que né, os estudos vêm mostrando, né? Existe até uma abordagem para lidar com essas pessoas, né? Tem pessoas que sentem mais, né? Tem uma vulnerabilidade maior para a experiência emocional, né? Então, existe um grupo de pessoas, não é uma pessoa, né? Um grupo de pessoas aí que tem uma vulnerabilidade maior, que sente mais, né? E de maneira geral, né? Porque assim, você pensar, né, que às vezes em alguns momentos da minha vida eu estou sentindo mais tristeza, em outros raiva, enfim, né? Mas tem gente que sente muito, né? Assim, é uma condição, né? Uma vulnerabilidade, né? E aí é muito importante a gente aprender habilidades, né? Habilidades de tolerância ao mal-estar, né? Habilidades de mindfulness, né? De estar ali naquele momento presente, com aquela emoção, né? E descarregando aquela emoção, de ficar com ela só no aqui e agora, porque também se daqui a pouco eu vou para o futuro e aquela emoção cresce também, né? Porque vai vindo outros elementos, assim, né? Então, eu gosto muito, né, das habilidades de DBT, de terapia comportamental dialética, né? Que é isso, essa questão de, às vezes é preciso fazer uma atividade física intensa, né? Para que eu dê uma aliviada, né? Mas às vezes é preciso fazer uma pausa, né? Algo mais que eu uso meu ouvido, a minha visão, né? Assim, uma imagem, né? E às vezes eu preciso mexer no meu sistema fisiológico mesmo, né? Mudar a temperatura do meu corpo, tomar um banho, né? Ou passar uma água gelada na minha nuca, né? No meu rosto, enfim, né? Então é importante, né? Que eu tenha algumas práticas, né? De mindfulness ou de tolerância ao mal-estar, né? Não só para essas pessoas que sentem mais as emoções, mas para a gente quando passa por uma intensa, né, experiência emocional, né? Então, existem essas possibilidades, né, de fazer, de cuidar dessa fisiologia da emoção para dar uma descarregada, né, assim, a própria distração, né, a questão de fazer algo também prazeroso, né, assim, então a gente dividir um pouco ali aquela experiência com alguma coisa, né, assim. Não sei se deu para entender, Mari, mas é isso, assim. Talvez fazer coisas ali que nos ajudem naquele pico da emoção, né? Para que a gente dê tempo dela passar, né, Ju? Isso, né? Quando a gente fala de mudar essa fisiologia do corpo, né? Ou assim, eu sou muito cheiro, né? Assim, então, às vezes, quando eu não estou num dia bom, eu tomo um banho, assim, passo um creme, tipo, para subir aquele cheiro, assim, né? Então, assim, coisas que parecem uma bobagem, né? Que bobagem, né? Mas só à medida que a gente vai conhecendo como é que a gente funciona, né? Como que é a nossa experiência emocional, a gente vai vendo também como que a gente dá uma aliviada nessas coisas também, né? Da experiência das emoções. Assim. E por mais que sentir emoções é universal, todos nós sentimos todas as emoções, mas algumas práticas vai dar mais certo para umas pessoas e menos certo para outras, né? Então também a gente precisa essa coisa do autoconhecimento para ver o que vai funcionar para uns e para outros às vezes não funciona, né? Mas está dentro dessas práticas de tolerância ao mal-estar, que é de fato, a depender do tanto que vem essa emoção, é desconfortável mesmo, né? E a gente
precisa sentir, não tem jeito, não tem. Eu vou aprender a lidar com esse desconforto, tolerando esse desconforto de alguma forma, né? Fisiológico mesmo, assim, né? Você disse isso, né, das individualidades de lidar com as nossas emoções, né? Por exemplo, tem gente que vai lidar muito bem imaginando um cenário que tranquiliza, né? Tem gente que nem vai conseguir imaginar um cenário que tranquiliza. Eu também sou muito do cheiro, Ju. Antes de começar aqui o podcast, eu tava um pouco ansiosa. Eu sempre fico um pouco ansiosa antes de começar. Ainda mais com a Ju, gente. Eu fico muito ansiosa começando com a Ju. Pensa. Uai, você tem referência, não tem muito o que fazer. Aí, já aceitei. Aí eu coloquei uns cheirinhos aqui, fui me acalmando, fui regulando. Não Mas é? Tá essa vendo? parte dessas Cada um vai sentir. individualidades. Uhum. Cada um vai vendo, né, o que vai funcionando também, né? Existe um aparato, eu costumo dizer assim, existem algumas ferramentas, né? E a gente vai tentando, né? E a gente aprende muito com os pacientes, né? Assim, tem paciente que fala assim, não, eu tenho que parar e colorir um pouco, assim, né? Colorir. Eu penso assim, que chato colorir, né? E aí eu tenho um paciente que fala assim, eu vejo as cores, assim, isso me traz uma calma, assim. Aí eu vou colorindo, colorindo, colorindo. Você acha que legal, né? Assim, tem uns que você mandar colorir vai quebrar os lábios, vai jogar para cima, né? Assim, não, o colorido me irrita, né? Me ativa mais raiva, porque vai depender da pessoa. A gente vai pensar algumas coisas, mas vai selecionar, cada indivíduo vai selecionar um pouco aquilo que faz sentido para si mesmo, né? Eu acho que continuando assim nisso que a gente está conversando, de estratégias úteis, né? Como que a gente pode melhorar, né? Como que a gente pode melhorar essas formas de lidar melhor com as nossas emoções? Quais estratégias são úteis? Quais estratégias são problemáticas no lidar com as nossas emoções? Nós já vimos que suprimir não vai resolver, né? Assim, e não vai, né? Assim, tá, então assim, é melhor fingir que não tem nada acontecendo, né? Se jogar para debaixo do tapete, né? Assim, Calçar com a peneira não vai resolver, né, Ju? não vai, né? Não tem nenhuma condição disso, né? Assim. E também ceder aquela altura, né, da emoção, assim, eu vou lá e quebro mesmo, né, a cara da pessoa, eu vou lá e quebro tudo, né, assim, porque isso tem que sair de mim, né, eu já ouvi muito assim, não, eu vou meter a porrada que aí eu alivio, eu falo assim, mas aí se alivia, você meteu a porrada, você cria um problema para você, né, assim, então alivia e depois tem que lidar com isso, né, eu vou beber, né, eu vou beber para poder ficar, né, mais light, né? Mas aí daqui a pouco você desenvolve um problema de saúde, um alcoolismo, né? Assim, eu vou comer, aí quando eu como eu fico super regular, mas aí daqui a pouco você tá com problema de saúde, ou tal, né? Ou questão da obesidade, enfim, problema de saúde de maneira geral, né? Assim, então a ideia é assim, ó, eu vou sentir a emoção, né? Tudo bem, uma vez que ela foi ativada, e eu vou buscar estratégias em que isso seja bom para mim no sentido de eu comunico a minha necessidade, eu não causo outro problema para mim. Esse é que é o problema, né? Quando eu quero resolver um problema da experiência emocional me causando outro problema, né? Ou comer, ou beber, né? Ou quebrar a cara do outro, jogar o trem para cima, né? Assim. Então, não, né? Assim. Inclusive, tem hora que eu costumo dizer assim, talvez não fazer nada. Talvez, assim, o que eu faço? Nada, né? Talvez ficar ali, paradinha, assim, né? Assim, nesse mundo que a gente é cobrado a fazer tanta coisa, ter tantas resoluções, ter tantas ideias, né? Assim, e não fazer nada, assim, o que você acha, né? Assim, então, tem uma coisa que eu sempre falo, assim, não sei o que fazer, assim, não fazer nada, o que você acha, É né? uma Então, opção. tem hora que não fazer nada, né? É a melhor opção, inclusive, né? Assim, então, é isso, né? Assim, então, não dá para suprimir, não dá para jogar para cima, né? A experiência emocional, sair de perto, né? Não fazer nada, talvez, né? Esperar essa onda baixar, porque é isso, né? Ela vai baixar. A gente tem um mito, uma crença, né? Aí de que a emoção vai durar para sempre. Nenhum corpo toleraria, né? A emoção durar para sempre, né? Ela tem um prazo aí, né? Ela vai vir, né? Ela vai ser ativada, ela vai dar uma subida. Daqui a pouco o próprio corpo dá um jeito de dizer, ó, agora desce, né?
Claro, se daqui a pouco alguém vem me cutuca de novo, ela sobe, né? Mas aí eu vou buscar não ficar nesse sobe e desce, né? Mas o corpo não vai tolerar uma experiência emocional lá no pico por horas. Isso não existe, né? Então, assim, não tem condição. Então, por isso que eu falo assim, não faz nada, espera aí um pouquinho, fica aí um pouquinho, né? Com essa emoção, que ela vai passar, né? Então, é um pouco isso. E uma outra coisa muito importante é eu sempre dizer assim, eu tô ansiosa. É a ansiedade. Eu tô ansiosa, sabe? Sempre dizer a mesma coisa para tudo que sente, né? Isso é complicado, porque assim, você tá sempre ansioso, fulano, assim, né? Como é que é isso, né? Assim, isso não faz bem também, porque como assim eu tô sempre ansioso, né? Então, assim, tem gente que tá triste, fala que tá ansioso. Tem gente que tá com raiva, fala que tá ansioso. Mas como assim, né? Então, a pessoa tá o tempo todo ansiosa? Não, né? Porque tá com uma dificuldade fácil de nomear, né? E nomear é muito importante, porque quando eu nomeio, eu vou buscar a função, eu identifico essa emoção, vou buscar a função e vou ver, tá cumprindo a função? Não, não tá. Não é bem isso que tá acontecendo comigo. Eu tô precisando realmente de me posicionar para não ser invadido? Raiva. Né? Eu estou precisando proteger que eu estou em perigo? Medo, né? Eu posso ser contaminado? Nojo, né? Eu tô passando por uma dificuldade, estou mais reflexiva, preciso retomar algumas coisas, tristeza, né? Assim, então, é importante isso, né? Da gente nomear é extremamente importante, porque ao nomear, eu vou buscar a função, vou ver se essa função está contextualizada para me comunicar a minha necessidade, né? Quando a gente nomeia, a gente sabe o que que é, né? Tem até uma frase, eu não sei qual que é, Ju. É assim, quando a gente nomeia os nossos demônios, um trem assim, a gente consegue lidar com eles, não é uma frase assim? Sim, né? Eu nomeio, né? Se eu nomeio, eu sei do que se trata, né? Assim, e aí eu vou procurar resolver isso, né? Lidar com isso, né? Assim, essa é a grande questão, né? Se eu nem nomeio, né? Assim, aí eu não sei do que se trata, né? E como é que vai ser, né? É muito complicado. Assim. É minimamente um dos passos da regulação emocional, né? Identificar, nomear, quantificar, né? Assim, enfim. E aí descobrir, né? Chamar a função, né? Então é isso. Tem uma pergunta da Karen, Ju. Existe um tempo medidor se a emoção está desequilibrada? Horas sentindo a mesma emoção, dias, meses? Aí tem que tomar cuidado se você já não está falando alguma coisa de humor, né? Que é mais duradouro, assim, né? Quando eu estou falando de emoção, são minutos, assim, né? E o pico são segundos, assim, né? O que acontece é que tem gente que fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. O pessoal que tem intensa desregulação emocional, né? Porque sobe, se ativa facilmente, né? Sobe, né? Muito rápido e demora a descer para o estado basal, né? Aí a gente tem esse pessoal que tem essa vulnerabilidade, né? Esse grupo de pessoas que tem mais essa vulnerabilidade. Se eu estou falando de algo que dura dias, assim, né? Assim, isso já não é emoção, né? Talvez isso seja humor, né? Assim, mas é uma pessoa que ativa com mais facilidade raiva, mas ela não tá 24 horas com raiva, né? Ela, assim, muita coisa deixa ela com raiva, né? E aí, por isso que a gente vai fazer esse trabalho, né? Olha, pessoa, assim, a raiva tem essa função de proteger para você não ser invadido. O que que anda te invadindo tanto? Vamos tentar entender aqui, né? E qual não é a nossa surpresa que a gente descobre que às vezes não é nem raiva, é medo, né? É dizer, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Aí eu fico pensando, né? Por que que eu tô passando por isso? Mas isso não é raiva, isso é tristeza, né? Então, assim, coisa de horas, assim, passar 24 horas sentindo uma emoção, isso já não é emoção, isso aí é outra coisa. Agora, claro, a pessoa às vezes tem picos, né, momentos, né, de sentir uma mesma emoção com frequência, ela está com desregulação daquela emoção, mas ela não fica horas, né? Ela vai ter momentos onde aquela emoção vai vir mais fortemente. Não sei se eu expliquei, né? Mas a emoção em si é minutos ali, segundos o pico, e a coisa tem que voltar, né? E aí tá, tem pessoas que ficam ativando e desativando, ativando e desativando, assim, né? E aí a gente já está falando dessa maior vulnerabilidade, né? Mas também não confundir com o humor. O humor é uma coisa mais duradoura, né? Assim, não sei, Estado cara. de humor é diferente de emoção, né? Então, mas eu não sei se eu te respondi, cara, mas é isso, né? Agora, se tem uma pessoa que sente muita raiva, com frequência ela explode de raiva, né? Mas ela não tá 24 horas explodindo de raiva, né? Ela tem maior facilidade de ativação da raiva, ela tá
E aí a gente vai trabalhar com essa emoção e tentar ver se é essa emoção mesmo, né? Porque daqui a pouco a gente está vendo a raiva, mas o que está por debaixo dessa raiva, né? Não é muito infrequente, né? Assim, é muito frequente, inclusive. A gente tentar, assim, crianças chegam com raiva no consultório, quando você vai ver é medo, tristeza. Adultos também, né? Assim, então a gente tem, porque como é mais externalizante, a gente quer logo resolver o problema da raiva, sem tentar entender se é a raiva mesmo, né? Assim, então, mas é isso, mas ficar dias, né, horas sentindo uma emoção, ela pode ter acionamentos, né, mais frequentes, assim, mas ela vai ter que subir e descer, né, subir e descer, né? Não é mais emoção, é qualquer outra coisa. Humor, por exemplo, né, abaixamento de humor, né, aí já não é emoção. Ju, eu ficaria aqui, você sabe que eu ficaria aqui horas te escutando sobre esse tema. Eu adoro escutar a Ju falando sobre isso, gente. Toda vez que eu escuto a Ju falando de emoção, de regulação emocional, é sempre um grande aprendizado. Assim, um privilégio ter você aqui, Ju. Muita gratidão mesmo. Um privilégio para todo mundo que está aqui também assistindo essa live. Porque a Ju, assim, é uma grande referência na psicologia, uma referência também sobre o tema das emoções, né, Ju? Então, queria te agradecer muito. Estou muito grata, muito feliz por você ter topado o convite. Imagina. É assim, eu falo que eu aprendi, né, sobre as emoções, tendo que lidar com as minhas próprias emoções, né? Assim, isso é o melhor aprendizado, né? A gente passando por essas experiências, né? E o pessoal perguntou de livro, né? Hoje a gente, para os profissionais, a gente tem aquele livro Emoção em Terapia da Ciência à Prática, né? O próprio, eu gosto muito do Lerry, né? Assim, o Lerry é muito bom, né? Para a gente poder entender as emoções. Então, ele tem um livro de regulação emocional em psicoterapia, né? Assim, a gente também tem um livro chamado Neuropsicologia das Emoções, é muito legal, assim, muito disso que eu estou falando, né? Enfim, depois a Mari pode colocar também, né? Depois eu posto as indicações, Ju. Ô, Ju, agora para finalizar, né, eu queria fazer um quadro assim que a gente faz, que é um quadro mais pessoal. Aí eu vou trazer algumas perguntas para você, tá bom? Combinar. Qual, assim, ao longo, né, da sua carreira, na faculdade também, quais abordagens você já se interessou? Na verdade, Mari, eu não queria ser psicóloga clínica, né? Meu sonho era ser psicóloga escolar, né? Então, eu me debrucei muito durante a graduação com a psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem escolar e educacional. Então, na minha cabeça, né, eu tinha certeza de que eu ia formar e fazer toda a minha trajetória dentro da psicologia escolar e educacional, né? Então, meu nicho era esse, meu sonho era esse, mas a vida, o que tem de mais certo na vida é a mudança, aí eu mudei, né? Fiquei um tempo na escola, mas depois fui para a prática clínica. Então, a abordagem, assim, eu nunca. Na verdade, eu não me interessei por nenhuma delas, né, ao longo da minha prática. Depois, né, que eu formei, depois de muitos anos de formado, que eu saí da psicologia escolar educacional, que eu conheci a terapia cognitivo-comportamental, que fez mais sentido para mim, né? Mas, basicamente, era a psicologia escolar educacional que eu queria fazer, né? Ju, o que te levou a fazer psicologia? Pois é, né? Assim, eu brinco que, na verdade, eu fiz psicologia porque eu queria me entender, né? Assim, e eu acho que muitos de nós, às vezes. Então, assim, eu tinha essa coisa de querer entender o que eu sentia, né? O que estava acontecendo comigo. E eu gostava muito da coisa da escola, né? Ou eu fazia pedagogia ou fazia psicologia, né? Assim, mas eu não tive uma simpatia imediata com a pedagogia, né? Pelo curso, olhei lá a grade, não me interessou, né? Com as matérias. Eu falei, vou fazer psicologia, porque tem a ver com. Eu gosto muito de gente, né? Assim, eu sou enlouquecida com gente, assim, né? Então, assim, eu falei, e gostava de educação, então eu entendi que podia juntar uma coisa com a outra, então foi isso. Mas também muito para me conhecer, para poder ajudar as pessoas se entenderem, né? Assim, eu trabalhei muito com grupos de jovens na igreja, então tinha essa coisa da escuta, de aconselhar, né? Hoje eu entendo que psicologia não tem nada a ver com aconselhamento, mas naquela época, essa coisa mesmo de ouvir e ajudar as pessoas, né? Assim. Muito legal. Ô, Ju, e assim, qual conselho, né? Assim, ser como referência também, quais conselhos você daria para psicólogos recém-formados e para estudantes de psicologia? Eu fiz
pensando nessa coisa de estudar, né, aquilo que tem base científica, que tem evidências, né, assim, fazer supervisão, né, assim, ficar em grupo, né, eu acho muito complicado, né, o psicólogo ficar sozinho nas quatro paredes do seu consultório, sabe, assim, eu acho isso muito complicado. Eu tenho um pouco até de medo disso, né, tem os congressos, enfim, né, tem os workshops, enfim. Então, assim, não trabalhe sozinho, não, né, assim, troque ideia, né, faça supervisão, né, e sempre saiba, assim, que o ser humano é muito complexo para você achar que você sabe sobre o ser humano, né? Você está sempre em busca, né? A gente sabe de teoria, a gente sabe de técnica, né? Mas a pessoa é que sabe mais dela, né? Então, é ter essa humildade também de saber que você sabe uma parte, né? A teoria e a técnica, mas quem sabe da pessoa é a pessoa, né? Então, eu acho que a humildade, a curiosidade, o senso de grupo, de cooperação, eu acho que nesse mundo, de maneira geral, está faltando muito cooperação, né? E nós somos seres cooperativos, nós não nascemos para viver só. Então, são essas coisas que eu sugiro. E fazer supervisão, né? E fazer supervisão com quem também tem formação em supervisão, né? Porque uma coisa que me assusta muito também isso, né? Eu sou supervisora porque eu tenho 20 anos de formada. E se eu estou fazendo 20 anos uma coisa que não é legal, como é que fica, né? Então, assim, eu acho que é isso, supervisão, trabalhar em grupo, de forma colaborativa, humildade, né? Eu acho que considerar o saber do paciente sobre ele, que ele é o que mais sabe dele, né? Então, todas essas coisas eu acho que eu daria de conselho aí para quem está começando. Dicas de ouro, Ju. Eu acho assim, que nem você trouxe, né? A psicologia às vezes é uma profissão muito solitária, né? E esse trabalho em grupo, um trabalho assim, que você também tem as referências, assim, né? A supervisão é muito incrível. Eu acho que fala muito de espaço integrar isso também, né, Ju? Esse trabalho em grupo, isso que você prega é muito o espaço integrar, né? Eu não sei viver, eu não sei viver sozinha, né? Assim, eu não sei trabalhar sozinha, eu não consigo, né? Assim, por isso eu acho que eu queria trabalhar na escola, né? Porque a escola é um vulco-vulco, né? Um tumulto de gente, assim. E talvez foi por isso também que eu quisesse mais a educação, né? Do que a própria clínica em si, né? Mas que bom, então, que você gosta de trabalhar com gente, que aí você deu a possibilidade do espaço integrar, né, Ju? Eu gosto muito de gente, né? Gosto muito de estar em grupo, né? Não que eu tenha as melhores habilidades sociais, né, Maris? Nem sempre, assim, mas gosto muito. Às vezes sou um pouco desajeitada, né? Então, estou aí aprendendo as habilidades sociais, socioemocionais também, né? Assim, mas gosto muito de gente, assim, acho que a gente aprende muito, né? Ai da gente se não formos uns com os outros, uns para com os outros, né? Essa coisa da cooperação, para mim, é muito importante, né? Assim, muito importante. E faz muita diferença, assim, na nossa trajetória, né, profissional. Ô, Ju, me conta um momento muito especial na sua carreira. Eu acho que foi o momento mais difícil, talvez, mas também muito especial, né? Foi quando eu abri mesmo o Espaço Integrar, né? Assim, o Espaço Integrar nasce de uma dor, né? Eu estava com muito problema emocional, né? Tinha saído da escola onde eu achei que eu ia viver o resto da minha vida, né? E então estava muito difícil para mim, eu estava muito perdida no mundo, né? Assim, perdida mesmo, né? E não estava bem emocionalmente. E aí eu tinha esse projeto, né? Assim, de integrar pessoas, né? De somar, de aprender junto, né? Assim, eu já morava numa república, um apartamento grande, assim, nós éramos 5, 6, já chegou até a ter 7 mulheres na república, assim. E eu sempre falava isso, ó, vou ter um espaço onde vai ter muita gente, né? Muita gente trabalhando junto, né? Então, assim, acho que o nascimento do Espaço Integrar como um projeto de vida, como né, me ressurgir das cinzas, assim, então foi o momento mais importante, né? Assim, da minha profissão. E depois o mestrado, né? Que é uma coisa também que eu vim para Belo Horizonte para fazer mestrado e só fiz o mestrado depois de não sei quantos anos, né? Depois, assim. Aí primeiro nasceu o Espaço Integrar, enfim. Então, acho que esses dois momentos, para mim, são bem significativos, né? O nascimento do Espaço Integrar, que esse ano completou 16 anos, né? E o próprio mestrado, né? Assim, por muitas vezes eu quis desistir e não desisti, e foi difícil demais para mim, né? Mas foi um momento muito bom da minha vida também, assim, foi dois pontos assim, que se relacionam até, né? Assim, se eu tivesse
contribuído para o outro, assim, de alguma forma, né? E foi isso. Que bom, Ju, porque esse momento especial transbordou na vida de várias pessoas, inclusive na minha. Eu também sou Ah, que muito bom. grata do Espaço Integrar existir. E qual, assim, Ju, qual seria uma referência na sua vida, uma referência na psicologia para você? Nossa, isso é tão difícil falar, né? Porque tem tantas pessoas para mim que são referência, né? Assim, toda a equipe do INTCC para mim, lá de Porto Alegre, eles são minhas referências, né? Assim, a Adriana, o Prado, né? O Renato, a Marina, né? O Anerum, né? A Bia, né? A Carmen, né? É assim, a Marcela Mansur, por mais que não é, né? Assim, não é TCC, mas são uma psicóloga super referência. Então, assim, e eu possivelmente esqueci de outros nomes, assim, mas é muita gente, né? Que é uma referência para mim, né? Assim, então, assim, a Adri eu tenho um carinho muito grande, porque eu lembro quando eu decidi ser terapeuta cognitivo comportamental, eu seguia ela, assim, né? Tipo um stalker, assim, nos congressos, e tudo que ela falava eu notava exatamente, assim, eu repetia as palavrinhas que ela falava com os pacientes, ela contava histórias, muitas histórias de atendimento dela. Se ela tem, eu tenho um carinho muito grande por ela, mas toda a equipe do INTCC de Porto Alegre, né? E a Bia, e a Carmen Beatriz, né, a Marcela, enfim. Então, a Neron, né, que é do INTCC. Então, é muita gente, assim, né? Hoje, as novas pessoas que eu encontro, né, o Sérgio, que a gente teve agora perto da gente, né? Então, é muita gente que, para mim, é referência, assim, sabe? Eu tenho essa coisa de gratidão, assim, eu vou dar minhas aulas sem falar, eu aprendi isso com essa pessoa, aprendi aquilo com aquela pessoa, né? Então, eu sou. A André está aí falando que eu sou referência em Minas Gerais. Eu ainda não consigo ocupar esse lugar, né? Assim, Ocupa, Ju! porque assim, eu acho que eu sou muito boa no que eu faço, mas é porque eu tenho boas referências e tenho uma equipe maravilhosa, né? Assim, então eu não consigo me ver a referência. Talvez falar assim, o espaço integral é uma referência, porque tem toda uma equipe, né? A Mariana tá lá comigo, né? Assim, então, se for para ser assim, né? Eu aceito, né? Mas eu sozinha eu tenho muita dificuldade, né? Porque eu sei que o que eu sou, né? Muito do que eu sou tem muita gente comigo, né? Assim, eu não seria, né? Essa pessoa que eu sou, essa profissional que eu sou, né? Desde as minhas referências que eu falei aí, até as pessoas que estão comigo, a própria Mari, né? Assim, eu aprendo muito, né? A cada pontuação que ela faz na supervisão, né? Eu fico encantada, eu fico pensando, gente, nossa, olha isso, né? Então é muito difícil para mim, né? Me colocar como referência quando eu tenho um grupo tão maravilhoso, né? Que para mim eles são uma referência, né? Também a minha referência, né? Então é isso. Ai, Ju, mas é referência sim, Ju, eu concordo com a André. Não só eu, muita gente, viu? Obrigada, obrigada. Ju, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, né, por você topar trazer um tema que é tão importante, né, na saúde mental, assim, um tema que é tão importante para a vida de todo mundo. Você que é uma referência, trazer esse tema é muito especial e eu tenho certeza que é, te escutar transborda na minha vida, aprender com você sobre isso transborda na minha vida e eu tenho certeza também que é um presente para todo mundo aí que está assistindo a live também. Queria te agradecer muito pela sua participação, Ju. Mari, muito obrigada pelo convite, sabe? Falar com você assim que, apesar de você ficar ansiosa para falar comigo, mas eu te admiro muito, né? Assim, eu tenho muita certeza que você já é um sucesso, né? Assim, então eu te admiro muito, né? Assim, parabéns pela iniciativa, né? De fazer esses movimentos, trazer pessoas para conversar contigo e tornar acessível, né? Esses temas tão importantes, né? Então, gratidão, muito obrigado. Sou sua fã também, né? Assim, então, é recíproco, né? Por mim e eu sinto por você também, tá? Assim, eu sou sua fã, te admiro muito, assim. E aprendo muito com você também, viu? A vergonha, Ju, tô ficando com vergonha. Ai, ai. Obrigada, Ju. Muito obrigada mesmo. Então é isso, Ju. Obrigada. E beijão para todo mundo. Obrigada a todo mundo também que nos acompanhou. Um abraço, gente. Tchau, Abraço. tchau. Tchau.